Olá! Seguimos com a série de programas que discute os entraves e as opções para o desenvolvimento das regiões de Minas. O foco da nossa conversa de hoje será os vales do Aço e Rio Doce. Deputados representantes das regiões levantam os temas que mais preocupam os moradores e autoridades locais. E essa reflexão é muito bem-vinda a poucos meses das eleições e também no último ano da 18ª legislatura. Aqui no estúdio, os deputados Bonifácio Mourão, do PSDB, e Celise Laviola, do MDB. Então fique com a gente, o Assembleia Debate está só começando. A gente começa mostrando algumas características do Vale do Aço e do Rio Doce. Para facilitar a obtenção desses dados junto ao governo, a gente usa os mesmos critérios da Secretaria de Planejamento, que distribuiu as 853 cidades de Minas em 17 territórios de desenvolvimento. 34 cidades formam o Vale do Aço, entre elas Caratinga, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo. A economia gira em torno da metalurgia. O Vale do Aço é responsável por 3,4% do Produto Interno Bruto de Minas. E Ipatinga concentra mais da metade desse PIB. 86% da população mora em área urbana. O comércio movimenta 43% da economia, a indústria 38% e a agropecuária 4%, com destaques para a produção de café arábica e tomate. Já no Rio Doce, são 49 cidades, entre elas Governador Valadares, Mantena, Resplendor e Santa Maria do Suaçuí. É o 9º território de Minas com maior densidade demográfica. A maioria da população mora em área urbana. As cidades do Vale do Rio Doce são responsáveis por 1,7% do Produto Interno Bruto estadual. A atividade econômica de maior peso se concentra em Governador Valadares, responsável por metade do PIB regional. Já o setor agropecuário corresponde a 10,4% do PIB. O Rio Doce foi duramente afetado pela tragédia de Mariana, com repercussões que geram desafios de recuperação ambiental e social. Bom, é com esses dados então que a gente começa o nosso programa. Eu queria passar a palavra primeiro para as mulheres, deputado, se o senhor me permite. Perfeitamente. Que a gente está querendo fazer um levantamento aí das opções de crescimento, das opções de desenvolvimento das regiões. Estamos fazendo esse programa com todas as regiões mineiras e agora é a vez do Vale do Aço e Rio Doce. Deputada Celise, qual que é a avaliação que a senhora faz do desenvolvimento da região? São as potencialidades aproveitadas e não aproveitadas de lá? Qual a avaliação que a senhora faz? A nossa região é uma região muito sofrida, muito carente, né? E nós temos uma característica que deveria ser o fator do nosso grande desenvolvimento, porque nós somos cortados pela via férrea. Nós temos ferrovia, né? Que é onde transita a Vale do Rio Doce, leva a antiga Vale do Rio Doce, leva o minério pela nossa região. Então, é uma forma de escoação que a gente podia estar utilizando de outras formas. Mas a nossa produção tem sido pouco aproveitada, né, deputada? A gente gostaria de ter opções maiores e, por isso, estamos brigando. Estive com o deputado Bonifácio Mourão, inclusive em Brasília. Já participei também de debates lá em Brasília, em comissões, debates de audiências públicas sobre a inclusão da nossa região na Sudene, para que a gente marcasse um desenvolvimento, marcasse uma diferença com a produção da nossa região. Quer dizer, a questão da logística é uma questão que preocupa, principalmente para que empresários aceitem também investir na região. Qual que é a avaliação que o senhor faz nesse sentido, deputado? Concordo com a avaliação do deputado Celise Laviola. A logística é de extrema importância porque nós deixamos de receber inúmeros investimentos industriais, empresariais, e deixa de haver geração de emprego na região, a geração maior, tanto que muita gente sai da nossa região, de Governador Valadares, de Goiás, dos municípios da nossa região, de Conselheiro Pena, e vão embora para os Estados Unidos. Por quê? Porque não tem emprego, não encontra emprego na região. Ainda tem essa onda de pessoas migrando para os Estados Unidos? Infelizmente tem. Está dificultada pelo governo Trump, que trancou praticamente e está perseguindo demais os imigrantes, para eles dar imigrantes. Agora, está trancando e está dificultando. A deputada Celise Laviola abordou um assunto extremamente importante para a nossa região do Vale do Rio Doce. Qual que é? A Sudene. A nossa região está lutando e lutando bravamente para ingressar na Sudene. São 81 municípios da região.
inclui praticamente todos os municípios do Vale do Rio Doce. E a Sudene foi criada no governo de Juscelino Kubitschek, JK, não é essa? Nosso saudoso JK mineiro de Diamantina. E ele criou, e depois o Nordeste, que realmente é o Nordeste do Brasil, é uma região pobre, foi destinada principalmente, quase que somente ao Nordeste. Depois, muitos anos depois, houve uma abertura para cidades do Espírito Santo e pouquinhas cidades de Minas. E essas cidades progrediram, e progrediram bem porque com a vem vida muito do Sudene. recursos, são recursos extras. A isenção de imposto de renda, a isenção de IPI por 10 anos, é um incentivo grande para as empresas investirem nos locais. Por exemplo, Montes Claros. Por que Montes Claros desenvolveu muito depois da Sudene? Porque para lá foram grandes empresas, tipo a Codeminas, a fábrica de insulina, e a Coteminas, a fábrica de insulina, e assim outras empresas. Montes Claros merece, mas a nossa região também merece. E o que está acontecendo? O Nordeste, os senadores do Nordeste, que já passou pela Câmara o projeto, foi aprovado com a imensa maioria na Câmara dos Deputados. Mas o Senado está segurando de alguma forma. É uma ampliação dos municípios que fariam parte da Sudene, nesse ampliação para 81 municípios mineiros e 3 municípios do Espírito Santo. Mas o que está acontecendo é que os senadores do Nordeste, dos estados do Nordeste brasileiro, os senadores estão segurando, dizendo que vai prejudicar o Nordeste. E não vai. Não prejudica nada o Nordeste. Se, por exemplo, estão reservados 50 bilhões para o Nordeste, os 50 bilhões ficam intocáveis. Vem para Minas Gerais aquilo que é possível vir para estes 81 municípios. E tem mais uma coisa, o Nordeste brasileiro merece, mas o Nordeste não é dono da Sudene. Sim. A Sudene foi criada para as regiões brasileiras, os municípios mais carentes. E esses municípios 81 são mais carentes. Eu só quero encerrar essa parte que eu estou dizendo sobre a Sudene, Celis, claro, dizendo que você, deputada Celis Laviola, participou ativamente, como eu participei, o prefeito André Melo, o governador Valadares, e vários outros prefeitos da região. Mas o governador Pimentel precisa participar, porque são 81 municípios mineiros de Minas Gerais, carentes, e ele não está participando. E ainda há tempo ainda de conseguir isso? Há tempo, porque o Senado ainda não votou, ainda está nas comissões técnicas. Eu sei que a deputada Celis Laviola já alertou o governo sobre isso, mas o governo não está participando. E nós precisamos, é uma grande oportunidade que a região nossa tem de progredir. E eu estou me referindo a 81 municípios carentes do Vale do Rio Doce. Ok. Deputada, a senhora falou da questão das ferrovias, eu acho que a senhora podia só desenvolver um pouquinho mais, porque aqui na Assembleia já há um movimento, né? É uma comissão exatamente para tentar investir, para que o Estado invista mais nas ferrovias mineiras e menos na questão rodoviária. Sim, essa questão das ferrovias, a nossa região é um privilégio que nós temos, né? Nós temos grande transporte de cargas e nós temos também o transporte de passageiros. Então, nós somos acostumados, né? Eu mesmo nasci, cresci viajando de trem. É o único trem de passageiros que tem no Brasil atualmente. É o que liga Belo Horizonte a Vitória, passando pelo governador Valadares, conselheiro Pena e Moreira, esse Resplendor, nossa região. Todo mundo gosta dessa viagem, né? A viagem é boa, é tranquila, aí, tá vendo? Confortável, né? Nós somos muito bem atendidos no trem, temos restaurante, temos lanchonete, é uma coisa muito agradável. Sabe? Uma viagem muito agradável. E é uma vantagem, esse é um privilégio que a nossa região tem. Dentre tantas necessidades, nós temos esse privilégio. E é isso que eu acho que com a vinda, né, e eu espero, nós temos o compromisso do governador, estamos para ter uma conversa sobre essa questão, para que ele entre também nessa questão da Sudene, e a gente tem uma expectativa de que isso aconteça, né, deputado, que nós precisamos disso. Então, isso facilitaria muito, porque o investimento na nossa região seria agradável para quem produz. As indústrias viriam com bom grado, porque elas seriam uma forma de escoar a produção barata. Uma forma barata de escoar a produção. Já tem a estrutura e a estrutura em funcionamento, em franco funcionamento. É muito utilizada na nossa região. Ok. Só para acrescentar que o governador precisa entrar mesmo, até porque os senadores Anastasia e Aécio Neves entraram de sola.
defendendo a nossa região. Tenso, acho que é uma forma também de contrapor. Lógico, todos, sem olhar de partido, não é olhar partido, olhar a carência dos nossos 81 municípios. Essa é uma questão regional, uma questão de importância muito grande. Ok. A gente não pode falar da questão do Vale do Rio Doce sem mencionar as consequências do rompimento da barragem de Mariana, que trouxe prejuízos incalculáveis para a bacia do Rio Doce. O estado de Minas traz notícia de que a recuperação da bacia do Rio Doce custará bilhões. O valor é estimado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, que trabalha na solução dos problemas de água na região, que inclui os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A presidente do comitê, a bióloga Lucinha Teixeira, disse que o diálogo entre o poder público, organizações da sociedade civil e comitês de usuários de bacias é um caso de sucesso e tem sido efetivo na solução da crise. A bióloga apresentou a questão do Rio Doce no 8º Fórum Mundial da Água em Brasília, que discutiu ações para recuperar a bacia, como os cuidados com o lençol freático, a otimização da irrigação e também a diminuição de envio de sedimentos para os rios. Segundo a bióloga, apesar de insuficientes, os recursos cobrados pelo uso da água já permitem fazer um trabalho de resultados cada vez melhores. Bom, a gente teve aí um pouquinho da ideia de como que está a recuperação da bacia do Rio Doce, que custaria bilhões para tentar voltar ao que era desde o acidente lá com a barragem de Mariana. Deputado, o senhor pode colocar para a gente como é que é a situação de momento lá de recuperação do rio? Extremamente difícil, porque ninguém esperava que demorasse tanto tempo para recuperar. Pois é, já está muito burocrático, nós precisamos de apertar mais tanto a Samarco quanto a Vale, as empresas responsáveis. Governador Valadares, especificamente, a maior reivindicação é uma nova captação de água. Porque com o problema da barragem lá da Samarco, lá de Mariana, o rompimento, a imprensa na época divulgou que a água contaminada daquele jeito poderia causar doenças, inclusive câncer. E as famílias ficaram extremamente preocupadas. Com certeza. Qual é a mãe que quer dar daquela água para o filho beber? A criança, por exemplo, tomar. Mesmo que passe pela estação de tratamento? Está passando. O próprio Ministério Público já deu uma declaração de que a água não está mais contaminada, que pode ser ingerida, mas a impressão é muito ruim, é difícil. Então, o governador Valadares está conseguindo um esforço muito grande do prefeito André Mello, nosso, dos deputados da região, está conseguindo uma nova captação de água, que ela vem do rio lá chamado de Correntes, que vai ficar em cerca de 158 milhões de reais, e a Samarco vai responder por essa quantia. Mas não é o suficiente. O prejuízo é de bilhões, inclusive com a contaminação da água, não é só para beber, para cozinhar, com referência a peixes, ao uso da água, para hortaliças, para terra, para irrigação e assim por diante. Então, nós esperamos, eu tenho certeza que a deputada Celise Laviola tem muitos outros dados a respeito disso, nós esperamos agilizar esse processo de recuperação. Como é que o senhor tem de novidade lá? Na verdade, nós que moramos em Governador Valadares, temos esse problema da falta de credibilidade na água. As pessoas não acreditam mais na água. Por mais que se ateste que aquela água é potável, a população tem dificuldade de acreditar nisso devido à grande divulgação. Quando temos chuva, a nossa água dá aquela impressão, a nossa água fica barrenta, né? E grossa. A espessura dela modificou com o desastre, né? E nós trabalhamos aqui, agora a gente espera que a Fundação Renova deixe um pouco o atendimento individualizado e pense no coletivo, como essa questão da captação da água em Valadares. Vários outros municípios precisam desse trabalho de captação. Resplendor é um município que vem sofrendo duramente com o problema da água. Então, a gente precisa que essas atitudes partam para isso. E eu e o deputado Bonifácio Mourão, nós somos correlatores na parte da região da nossa região, do Vale do Rio Doce, né, do leste de Minas, na Comissão Extraordinária das Barragens, que aconteceu aqui. Então, colaboramos para os projetos que foram apresentados. E fizemos coleta da nossa água na época. E eu continuo fazendo, acredito que o deputado também, eu sempre trago para a Fundação Renova, trago para o pessoal que participou da... A senhora percebe que há uma melhora? A condição da água melhorou, a gente sabe que melhorou e a gente sabe que ela é potável, mas existe essa falta de credibilidade e eu não posso pensar, eu acredito na água, o deputado Bonifácio Mourão acredita na água porque conhecemos os dados, mas a população não acredita e nós temos que pensar no coletivo, no geral.
Então, por isso, essas captações alternativas são importantes. Você imagina que Resplendor até hoje está sendo abastecido por caminhão-pipa. Nossa, que dificuldade para os moradores, Tem um né? detalhe, deputada Celis Laviola. Na época que a Samarco estava para captar a água do Rio Correntes, e as obras iniciarão agora em julho, a Samarco chegou a falar que o Rio Correntes não era suficiente para abastecer todo o governador Valadares. Então, que ia abastecer 2/3 do município e a outra parte ia continuar usando o Rio Doce. Eu falei assim, que é isso? A outra parte que ficar usando a água do Rio Doce não vai concordar de jeito nenhum. É lógico que pode ser uma alternativa nas horas necessárias, mas o tratamento tem que ser o mesmo para toda a cidade, para toda a população. E é importante lembrar que a nossa região vive um problema que para nós foi estranho, a gente ainda está aprendendo a lidar com ele, que é a crise hídrica, né? Nós não tínhamos esse problema lá e hoje nós sofremos com a crise hídrica, que é mais um problema que agravou também com o desastre da Samarco. Que é a diminuição do tamanho dos rios, né, da quantidade de água disponível. Agora, se você permitir, a gente está falando muito mais sobre o governador Valadares e a região descendo Valadares, mas as origens do Rio Doce são mais na região de Guanhã, Santa Maria do Suçuí, Sabinópolis, que é a minha terra, São João Evangelista, Peçanha e assim por diante. De lá que vêm os rios, que alimentam o Rio Doce, os principais. Eu sei que da região de Ponte Nova também vem. Mas de lá que vem o Suçuí grande, o Suçuí pequeno, o Corrente, Canoa e assim por diante. Então, aquela região a qual eu me refiro agora é muito carente também. Pois é, os moradores, muita gente ainda depende do rio e ficou prejudicado. Como é que ficou a economia? No caso das pessoas que dependem do rio. No caso específico desses riscos que eu estou falando, que vêm lá das origens de Guanhã, de Sabinópolis e outros municípios da região, o que nós precisamos preocupar mais com as nascentes, porque a Vale, a Samarco, estão com projetos para cuidar melhor das nascentes. Porque a deputada Celis Laviola fez referência à crise hídrica, e ela é séria. Então tem que cuidar agora das nascentes demais. Não é só da poluição do rio, das nascentes, para que seja renovado, para que tenhamos pelo menos água suficiente para o consumo da população. A gente também está com o objetivo aqui no programa, deputado, da gente falar dos destaques dessa 18ª legislatura, esses 4 anos que foram passados e que vocês atuaram fortemente. E eu me lembro que aqui na Assembleia o movimento, quando teve o acidente de Mariana, foi muito forte. A Comissão de Direitos Humanos foi uma das primeiras, inclusive, a chegar lá em Bento Rodrigues, tentar ajudar os moradores. E aí, a partir daí, foi criada a Comissão Extraordinária das Barragens, vários projetos foram feitos. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação, quer dizer, hoje a população pode contar com mais segurança quando há um empreendimento de barragens do que antigamente, em função dos novos projetos, de uma lei mais rígida? Olha, foi o que nós tentamos fazer com a Comissão das Barragens, né? Eu e o deputado Mourão fizemos parte dessa comissão e foram criadas dois projetos de lei, né? Nós apresentamos, estão tramitando aqui na casa, que é o projeto de lei 3.676 de 2016 e 3.677, né? Um dispõe sobre o licenciamento ambiental e fiscalização de barragem no estado, né? E o outro, ele altera a lei que institui que a taxa de controle seja para beneficiar esse tipo de... A melhoria do rio, da água do esse rio. tipo de trabalho, seja voltado para isso. Então, quer dizer, acho que foi um trabalho importante que a gente fez junto com a Comissão das Barragens, nós participamos ativamente, tanto eu quanto o deputado Bonifácio Mourão tivemos uma participação ativa e eu, na época, saí até das comissões permanentes que eu fazia parte para ficar exclusivamente por conta desse problema, da forma como a nossa região foi atingida. E o nosso medo é qual? Porque Mariana, Bento Rodrigues, todo mundo está enxergando o que aconteceu. E a nossa região poderia ficar esquecida, como às vezes a gente tem a sensação de que ficou no trabalho que está sendo feito pela Fundação Renova. Às vezes a gente debate sobre isso. Fala, mas vocês estão lembrando que nós somos diretamente atingidos? Nós não somos. Nós somos diretamente atingidos, porque nosso rio é a nossa água, é a nossa vida. O Rio Doce é a nossa vida. Eu lembro uma imagem emblemática que apareceu na televisão do Rio Doce, com aquela mancha. Não só com aquela mancha, a quantidade de peixes passando em cima da água, mortos, uma tristeza. Foi uma tristeza. Eu fiquei assistindo aquilo, nossa, faz até mal, a gente né? volta frustrado completamente para casa. E o que a deputada Celis está falando,
além da fiscalização, além da legislação estadual, que nós fizemos através de um trabalho grande da nossa comissão, tem a legislação federal. Tem o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, que tem que estar fiscalizando de perto, obrigação da DNPM, existe para isso. E este acidente ocorreu, evidentemente, houve também uma negligência por parte dos órgãos fiscalizadores. E agora esses órgãos fiscalizadores precisam e vão com certeza ficar muito mais de perto olhando, porque a consequência é desastrosa, a consequência é a pior possível. Nós vivemos até hoje uma situação extremamente prejudicada por causa do rompimento dessa barragem. E Minas é um estado minerador, né? Então é preciso que tenha condições de oferecer oportunidade para que as mineradoras empreendam, mas com segurança. É lógico. Não há outra forma. Sim, com participação do Ministério Público e de todos os órgãos de modo geral, para que essas empresas respeitem a legislação e façam suas barragens com segurança. Bom, resumo... Exatamente isso. Nós somos, Minas é caracteristicamente a atividade principal é a mineração, nós somos a favor da mineração desde que ela seja feita com responsabilidade. É só isso que nós somos a favor, nós achamos importante, mas a gente quer que seja feita com responsabilidade para que não tenhamos novamente um sofrimento desse tamanho. A verdade é que até hoje, então, esse rompimento dessa barragem, até hoje os moradores do Rio Doce permanecem com essa mesma questão, quer dizer, o próximo governo também vai ter que tratar disso. Vai ter claro. Não é uma coisa a médio prazo, nós temos comentado, veja você, os pescadores, por exemplo, pescador profissional, eles ficaram tremendamente prejudicados. Na Semana Santa não venderam quase nada, eu vi uma reportagem. Inclusive, e na ocasião do rompimento? Quem é que queria comer peixe da região? Ninguém queria, por exemplo, muita gente se imaginava que era aquele morto que eles pegaram lá e estavam vendendo. Eu não posso dizer que aconteceu isso, mas acontece que eles podiam buscar o peixe onde buscasse no Brasil ou no exterior, que nas barracas de Valadares da região ninguém comprava. Ninguém comprava. Você imagina. Isso é um prejuízo enorme, enorme, depende então, disso, para né? todo mundo, e até na geração de emprego, muito sério. Ok, então, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais um pouquinho dos desafios regionais no Vale do Aço e Rio Doce. Até já.